Bom dia, galera. Estamos aqui para mais uma aula de introdução e elaboração de orçamentos no TRC. Essa é a última aula desse curso e a gente vai falar aqui sobre pesquisa de mercado. Em pesquisa de mercado, vamos entender as fontes de informação que o orçamento utiliza para estimar os custos operacionais. Essas fontes são basicamente duas, a própria empresa e terceiros. Os custos operacionais da frota própria devem ser fornecidos pelo setor de frotas da empresa. E os custos operacionais de terceiros são fornecidos por terceiros, que geralmente são motoristas autônomos, ou empresas parceiras. Este recurso geralmente deve ser usado quando a empresa não dispõe de frota própria ou ela dispõe de frota própria, mas tem uma demanda excedente aí de operações que precisam terceirizar a sua frota. E o que é pesquisa de mercado? É a coleta de informação junto ao consumidor, concorrente ou fornecedor que as empresas utilizam para a tomada de decisões ou solucionar problemas. E o que é orçamento? Orçamento é uma estimativa sobre despesas e ganhos com o objetivo de estabelecer metas e objetivos futuros. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. O transporte rodoviário de carga, ele utiliza orçamentos para estimar os custos de transferência de rotas casuais, que é o que a gente comentou no início desse curso, sobre a necessidade de orçamento aí, quando é necessário ter um orçamentista na empresa ou não. Então, o segmento de carga fracionada, ele trabalha com percursos diários ou semanais pré-determinados de coleta, transferência e entrega, e com isso não há necessidade de estimar os custos operacionais cada dia que um caminhão que sair a campo, pois já se sabe que os custos envolvidos na operação, os custos envolvidos nas operações. No entanto, é possível que determinada carga precisa ser entregue fora da rota pré-estabelecida. Neste caso, a transportadora precisa usar um veículo dedicado para a entrega. É então necessário estimar o custo que poderá ser usado uma única vez para a entrega. Nos casos de fretes eventuais, é necessário dimensionar o veículo através de simulação de arranjo de carga. Estimar os custos de mobilização, transferência e desmobilização para a operação. Nos segmentos de cargas indivisíveis, carga-lotação, produtos químicos, animais vivos, entre outros, necessita-se orçar quase que todos os transportes. Qual o caminhão? O primeiro passo do orçamentista é analisar o produto que será transportado. A característica do produto, as dimensões, tipos de embalagem que está sendo acondicionados e massa. Depois da feita a simulação do arranjo de carga, se sabe a categoria do veículo que será utilizado. E sabendo a categoria do veículo, é importante saber onde encontrá-lo. Tem na frota? Se precisa subcontratar? Se tiver disponível na frota, é preciso calcular os custos de mobilização, transferência e desmobilização. Se tiver que subcontratar, é preciso prever de antemão os custos de mobilização, transferência e desmobilização do veículo subcontratado. É necessário conhecer o mapa econômico do país para saber qual o centro econômico mais próximo que o veículo poderá ser encontrado e para qual centro econômico se espera que o veículo se desmobilize para aguardar o próximo frete. Por isso, é preciso conhecer o mapa econômico, as divisões territoriais, regiões, estados, mesorregiões, microrregiões e municípios. É importante saber qual a produtividade econômica de cada região, pois ela influenciará diretamente na categoria do veículo à disposição. E entender a formação dos custos operacionais é um conhecimento indispensável. Os custos operacionais, eles são lineares até certo ponto. Eles variam conforme o comportamento do motorista, da estrada e do relevo. Por isso, ainda que o veículo seja o mesmo, a estimativa do custo operacional pode variar conforme origem e destino. A situação se torna alarmante quando lida-se com o custo de frete de caminhoneiros autônomos. A grande maioria dos caminhoneiros autônomos não consegue entender os custos operacionais dos caminhões deles.
Por isso, eles costumam consultar colegas ou aceitar o preço que lhes é ofertado para uma viagem, sem levar em consideração os custos operacionais. A situação gera dois problemas. O primeiro é que o caminhoneiro não consegue guardar dinheiro para trocar o caminhão, e o segundo problema é a dificuldade de se estimar matematicamente os custos de frete sem saber o que de fato está sendo praticado pelos autônomos. Então, para minimizar esse problema, a gente pode desenvolver uma tabela de pesquisa de preço de subcontratação de caminhoneiro autônomo. Porque quando lida-se, né, com os caminhoneiros autônomos, é preciso ir a campo para entender como eles pensam e saber os preços costumeiros de frete para uma forma gerencial mais adequada. É preciso transcrever o comportamento dos caminhoneiros para essa planilha eletrônica, né, que ela pode ser desenvolvida em Excel, LibreCAD, Numbers, etc. No estilo batalha naval. É preciso ter em mãos uma lista com todas as UFs, mesorregiões e micro-regiões. E usar essa ferramenta do Excel, que se chama Transpor, para constar, porque geralmente essa lista ela vai vir numa coluna e você transpõe para a linha para conseguir ter coluna e linha. Se você tiver uma planilha com dados nas colunas e quiser girar para reorganizar em linhas, use esse recurso, né? Ele também gira ao contrário, né? Que ele gira linha para coluna e ele gira coluna para linhas. Faça isso, né, para organizar o mapa em uma planilha eletrônica e cruzar as informações. A sua tabela deve ficar melhor do que essa aqui. Essa aqui foi só um exemplo aí que eu fiz, mas você pode desenvolver aí. Esse aqui foi um layout mais bonitinho aí, mais planejado. Esse aqui foi mais uma questão prática aí. Em seguida é só fazer a pesquisa de custos usando os meios que você tem à disposição. Nesse caso é necessário levar as informações diretamente levantar as informações diretamente com caminhoneiros autônomos e alimentando essa planilha. Se alimentar a tabela por reais/km, lembre-se de multiplicar reais/km por quilômetro para ter o custo final depois. Uma dica aqui é que ao lançar reais/km na tabela de orçamento, é importante reservar uma quantidade para a saída mínima. Por exemplo, uma carreta de São Paulo para o Rio são 350 km a R$2 o km, né, ou reais/km, com saída mínima de 300, então a gente faria a seguinte fórmula. 350 km vezes 2 são R$700, a saída mínima 300, o custo operacional dessa operação, né, para esse terceiro seria R$1.000 mais o pedágio. Então, aqui uma vantagem de se utilizar uma tabela eletrônica no estilo batalha naval é que ela permite cruzar dados e agrupar com mais facilidade os reais/km por município micro, município mesorregião, micro-região, mesorregião, etc. Ou seja, ela fica mais dinâmica e se trabalhar com esse tipo de tabela, né? Enfim, né, a liberdade para trabalhar os resultados é maior que utilizando outros modelos. Basta um pouco de criatividade e um mínimo de conhecimento em planilhas eletrônicas. Quando, né, a gente trabalha aí com custo operacional da forma adequada, da forma correta, e eles estão na ponta do lápis, e aí trabalha com frota própria, o orçamentista, ele consegue calcular mais fácil os custos. Ele tem uma calculadora, né? Basta ter uma calculadora em planilha eletrônica para calcular os custos operacionais de uma viagem, que pode ser feito em segundos. Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma planilha. Com os custos operacionais em mãos, tudo que o orçamentista precisa fazer é calcular as variáveis da viagem, pois ainda que seja utilizado o mesmo caminhão, os custos variam conforme o comportamento do motorista, da estrada e de relevo. Então aqui, geralmente vai ter um padrão aí para modelos, para tipo de caminhão, mas conforme a operação aí pode variar pela necessidade de, talvez,
perdurar mais aquela viagem, saber que o caminhão vai rodar numa média de quilômetro rodado menor do que num modelo, do que numa outro tipo de carga, vai ter mais pernoite. E então isso precisa ser analisado aí caso a caso para levantar, mas com uma planilha dessas, né, com uma calculadora dessas em uma planilha, facilita fazer esses cálculos aí, facilita os cálculos. E além desses custos operacionais que está calculando aí, que o orçamentista ele calcula, ele ainda precisa ter outras informações e considerar. Como tem que incluir no frete, em alguns casos, aí, cintas, lonas, materiais para acomodação da carga, pallet, amarração de outras maneiras, como corrente. É preciso que ele conheça essa parte aí de amarração toda, como a gente viu nas aulas passadas, e saber o que envolve, né, necessário, e saber quando computar esses custos para a viagem e quando esses custos não são computados para a viagem. Ele precisa ter esse conhecimento aí de todo aí, e um pouco disso a gente falou nas aulas anteriores. As cargas excedentes, elas exigem muito mais atenção do orçamentista. O tempo de transferência é mais sensível e nesse segmento do que nos demais, porque dependendo aí, né, a gente pode demorar no caminho aí uma operação de 700 quilômetros que num caminhão comum faria em 10 horas, uma carga excedente pode demorar 7 dias, se ela for muito grande, pode chegar assim, rodar aí 10 km por dia. Há casos que é exigido que ela rode a 10 km por dia, 15 km por dia, 20 km, mas a carga excedente ela não pode ultrapassar de 40 km rodados por hora. Né? Quando você já gera ET aí, ele já vem a limitação. Em poucos casos, numa ET vem uma limitação maior do que 40, e o orçamentista ele precisa ter esse conhecimento, ele precisa conhecer a legislação para já calcular o tempo, né, de duração da viagem. E quando a gente lida aí com terceiro, precisa saber o que o terceiro está pensando, né? No caso terceiro a gente não vai falar em carga excedente, mas precisa saber o que ele está pensando para te cobrar o frete. Quanto à pesquisa de mercado, o orçamentista ele deve se preocupar com pesquisa de custo. A pesquisa de frete, peso dos concorrentes, é assunto para outro espaço de tempo, né? O orçamentista ele deve saber lidar com ferramentas de pesquisa de mercado. Isso irá ajudá-lo a melhorar dia a dia. É importante se familiarizar com pesquisa quantitativa e qualitativa, escolher as perguntas certas para obter a resposta certa. E também é preciso manter um banco de dados dos custos sempre atualizados para não ser pego de surpresa quando eles forem necessários. Pesquisa de mercado é isso, o trabalho nunca para. Então, fazer as perguntas certas para obter a resposta certa é você perguntar se o interlocutor do outro lado entendeu a sua pergunta, você ter certeza que ele entendeu, porque às vezes a gente faz uma pergunta e o interlocutor ele interpreta de outra maneira e te dá uma resposta. Na hora de fazer a operação, a informação que ele te passou não coincide com o que você entendeu e vendeu para o seu cliente, e acaba tendo problemas aí, tendo que consertar um problema. Então é importante entender e fazer as perguntas certas e pensar muito mais na forma de conhecer as terminologias, entender o que o outro e o quanto o outro conhece, né, de terminologias aí para fazer as perguntas. Gente, foi muito rápido essa aula aqui, mas como todas as aulas aí que eu propus eram só trazer apontamentos, trazer à tona, né, o que é necessário para conhecimento aí de um orçamentista. E claro, isso aqui não forma um orçamentista, mas aponta caminhos de onde ele deve pesquisar, o que informações buscar para compor aí para buscar essa especialização de
de orçamentos, aí quem deseja seguir carreira aí na área de orçamentos, tem que procurar juntar todas as informações, conhecer, se aprimorar com elas, perguntar aí para engenheiros, para quem conhece de geografia, quem conhece de economia, e ir se familiarizando aí com todas essas aulas aí, procurar cada dia um pouco, conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. É muita informação, é bastante extenso, não se forma aí um orçamentista do dia para a noite, precisa de pelo menos aí, se ele se dedicar muito aos estudos aí, pelo menos um ano, para começar ele formar o conhecimento necessário, com um pouco menos aí de estudo, menos dedicação, aí leva 2, 3 anos para ele se formar, estudando, né, todos esses conceitos, já sabendo onde buscar as informações. Eu agradeço todo mundo que assistiu todas as aulas aí, agradeço vocês. E claro, com certeza a gente já discutiu aí nos comentários dos vídeos anteriores, né? Já está acontecendo algumas discussões. Se você tiver alguma sugestão, crítica, elogio aí, pode colocar também nesse vídeo aqui embaixo. Eu espero que tenha colaborado com todos, principalmente com quem está iniciando aí na área de orçamentos. Galera, muito obrigado mesmo por vocês, para vocês. E eu pretendo criar outros vídeos aí sobre outros assuntos aí em breve. Até mais, galera. Tchau, tchau.